A gente, pronto, tem esse modelo que, na verdade, é adotado, assim, por vários países, onde a gente vai ver que quase todos os acordos bilaterais vai copiar e colar o que o modelo Convenção OCDE veio definir há muitos anos. E dentre as suas exceções também. E os métodos para eliminar também, a gente vai ver que é igualzinho o modelo Convenção OCDE no acordo para eliminar a dupla tributação entre Brasil e Portugal. Bem, falando sobre a definição de domicílio fiscal, é sempre muito importante o princípio da territorialidade, onde a gente vai falar ali sobre a tributação do estado de residência, que tem uma tributação de forma ilimitada sobre os rendimentos daquele residente, e a questão dos estados fontes aí, o estado fonte, porque na verdade a pessoa vai ser residente, né, ter o seu domicílio fiscal em um estado, vamos dizer assim, previsível, embora na prática a gente vai ver que existe possibilidade, sim, das pessoas configurarem o domicílio fiscal em mais de um país. E aí envolve os conflitos, onde também o modelo Convenção OCDE, quanto também o próprio acordo para eliminar a dupla tributação entre Brasil e Portugal, também tem aí a possibilidade de alguns critérios para a gente eliminar esse conflito. Mas é muito importante, né, a gente ter em mente e entender a existência do estado de residência, que é onde, teoricamente, aquele contribuinte tem o seu domicílio fiscal, de fato, e, basicamente, a gente tem ali os rendimentos, que pode ser de vários estados-fontes, né? Então, a pessoa pode ser residente em Portugal, mas ter rendimentos no Brasil, nos Estados Unidos, na França, em vários cantos do mundo. Então, ele pode ter vários estados-fontes aí. O estado-fonte tem um critério em si de uma tributação limitada, e que nem sempre o estado-fonte tem competência para tributar. E a gente vai ver em alguns casos que vai ter uma competência, inclusive, exclusiva do estado-fonte. Mas a regra geral, né, para aquela pessoa física, pessoa singular, vai ser, de fato, uma tributação ilimitada no seu estado de residência. E um critério geral do direito tributário internacional, a gente vai ver que dentro do direito interno, tanto brasileiro quanto português, quanto na própria convenção, vai definir como critério principal a questão temporal, ou seja, por quanto tempo aquele contribuinte fica naquele ano fiscal em território nacional. E a gente tem a definição aqui dos 183 dias. E as pessoas me perguntam, Jamil, tem que ser 183 dias seguidos? Não, pode ser indo e voltando, desde que seja 183 dias naquele ano fiscal. Além disso, a gente tem um outro critério muito forte, principalmente para as empresas, onde a gente também tem uma definição entre sociedade mãe e sociedade filha, né? A sociedade mãe, normalmente, a gente tem ali uma sede, onde é definido aquele país onde ele tem sede, estado de residência daquela empresa. E sociedade filha, né, é o que a gente chama de estabelecimento estável, que é como se fosse uma filial, uma sucursal em um outro estado. Entretanto, a gente vai ver que o critério utilizado principalmente para as empresas, mas não só, né, também para a pessoa física, até porque pessoa física pode aí ter empresas, né, ou seja, sócio de uma empresa, receber seus dividendos. Então, a gente vai ver também a questão onde há concentração da administração e economia daquela empresa, ou a economia, né, ou seja, a gente tem a concentração da economia daquele contribuinte. E aí a gente tem essa previsão de vários critérios, né, no artigo 4 do modelo Convenção OCDE. Dentre eles, quase por último, um dos critérios que a gente traz para eliminar o conflito é a nacionalidade, né? Mas a gente vai ver que, no caso de Brasil e Portugal, a gente vai ver que tem pessoas que têm dupla nacionalidade, têm residência em ambos os países, né? Não teve uma definição ali do seu domicílio fiscal. Além disso, também vale mencionar
uma coisa que acontece bastante, principalmente em sede mais de empresa, ou de pessoas que sejam, no caso aí, sócios de uma empresa, que é a dupla tributação econômica. Então, a gente tem uma previsão dentro do modelo Convenção OCDE, quanto no próprio acordo para eliminar a dupla tributação entre Brasil e Portugal, mas, a verdade seja dita, pode acontecer sim, na prática, a dupla tributação econômica, que basicamente é aqueles rendimentos que já foram tributados em sede de pessoa coletiva, pessoa jurídica, na distribuição, muitas vezes, daquele lucro, né, consequentemente, pode haver ali uma tributação, e aí, consequentemente, quando a gente vai botar nos cálculos, aquele valor já foi tributado. Então, em termos práticos, diríamos que isso seria uma dupla tributação econômica. No mais, a gente vai ver também que pode existir, sim, a possibilidade de haver a não tributação, também a não dupla tributação, melhor falando. Também acontece, né, da possibilidade dele ter ali, de fato, a isenção. Enfim, como eu trago aqui a regra, né, nós temos a isenção de distribuição de lucros, porém, a transferência dos dividendos ao país de residência do sócio aplica-se uma taxa de tributação. Pode haver ali uma tabela com taxa fixa e reduzida, que é o que acontece no caso de Brasil e Portugal, onde vocês vão ter aí a disponibilidade dessa tabela, na verdade, com que Portugal às vezes até trabalha, todas as taxas com diversos países onde ele tem acordo. Mas nós temos aqui uma taxa definida, fixa e reduzida, que se aplica aos rendimentos para aquelas pessoas na condição de não residente. O que acontece é que a gente sabe muito bem que muitos brasileiros saem do Brasil, não faz saída definitiva, continua beneficiando da isenção aí da distribuição de dividendos, né, dos lucros, e, consequentemente, não há uma aplicação da taxa porque ele não tem a condição de não residente. Entretanto, a gente sabe que se ele faz a saída definitiva, fica na condição de não residente no Brasil, então, nesse caso, aplicaria ali uma taxa fixa. Normalmente, a gente tem aqui a diferença entre 10% e 15%. 10%, na verdade, a regra geral é 15%, mas a gente diz 10% porque no acordo entre Brasil e Portugal, sobre a definição de taxas reduzidas, vai diferenciar de acordo com a percentagem, ou porcentagem, como chamamos no Brasil, de cotas, né, daquele sócio naquela empresa. Então, quanto menor cotas ele tem, ele pode ter ali uma taxa reduzida para 10% na condição de não residente. Só que a gente vai ver que, de fato, vai ser também aplicado quando existir ali, de fato, um estabelecimento estável naquele estado-fonte, que seria aí o Brasil, né, ele tendo aí, de fato, a sua saída definitiva. Mas, pronto, falando de dupla tributação econômica, o que pode acontecer, a gente vê de forma bastante habitual, é justamente na distribuição de lucros dos sócios essa possibilidade. E a gente ainda enfrenta, né, esse conflito, e a gente não vê, vamos dizer assim, um certo desenvolvimento das normas em âmbito internacional para que, de fato, a gente consiga eliminar também essa dupla tributação econômica. Então, isso pode, de fato, acontecer na prática. Então, assim, falando do estado de residência, além de eu já ter mencionado sobre as questões de critério, a gente a gente tem uma ordem de sequência para fazer definição de que aquele país é seu estado de residência. Então, a habitação permanente, que é a questão temporal, que eu falei, né, de igual ou mais de 183 dias. A gente tem a questão dos centros de interesses vitais, que no caso de pessoa física, vai envolver várias coisas aí, né? No caso, a pessoa pode ter diversos rendimentos num outro estado, que é o que a gente vai ver também na prática com relação aos brasileiros, que às vezes vivem em Portugal e, na verdade, têm todos os seus centros vitais econômicos no Brasil. A permanência habitual
a nacionalidade e existe os acordos quando eles falam entre os estados. Ou seja, quando a gente tem aqui um exemplo que, na verdade, traz um conflito, embora tenha todas essas ordens, onde poderia ser tanto um estado quanto o outro, né? Tanto um país quanto o outro. O modelo Convenção OCDE, tanto quanto o acordo preliminar da tributação entre Brasil e Portugal, em última hipótese, fala que deve ser analisado e decidido por uma via judicial, quando, na verdade, a gente envolve aí uma situação, vamos dizer assim, atípica, que nenhum desses critérios e ordens a gente consegue eliminar e conseguir, de fato, definir qual o país tem competência para a tributação global, que é o estado de residência. O estado de residência, ele tem aí, de fato, a competência de dizer, olha, você mora aqui, você é filho da casa, então todos os seus rendimentos que você tem no mundo, eu tenho obrigação, né? Você tem obrigação, quer dizer, de me dizer. Eu posso ter alguns rendimentos seus que você tem em outras partes do mundo, não ter competência de tributar, mas eu tenho que saber que você tem aqueles rendimentos. Isso é, vamos dizer assim, o espírito, vamos dizer assim, do estado de residência. E aí a gente tem esses critérios, porque algumas das vezes o contribuinte vai colocar em dúvida se aquele país é de fato seu estado de residência, para cumprir, inclusive, essa obrigação tributária de informação de todos os seus rendimentos que você tem no mundo. E aí eu trago aqui, né, um exemplo, né, do João, que tem ali a nacionalidade brasileira e portuguesa, vive em Portugal mais de 183 dias, volta todos os anos para o Brasil, não deu saída definitiva do Brasil, né? No Brasil, quer dizer, mantém uma empresa no Brasil e recebe dividendos. Então, a gente está vendo aqui um caso que acontece bastante, inclusive. Ou seja, o João, ele tem um critério do tempo, que é Portugal. Mas se a gente for ver as questões econômicas, estão de fato mais vinculadas ao território brasileiro. Ele mantém aqui, nessa condição, ainda um caráter de residente fiscal no Brasil e em Portugal. Nesse caso aqui, né, a gente depois vai voltar no final, porque a gente vai aprofundar sobre esse assunto, mas nesse caso aqui a gente vai ver vários conflitos, né? A gente não tem a questão da nacionalidade preliminar, porque ele tem as duas. A gente tem a questão do instrumento normativo do Brasil, que, de uma certa forma, se ele volta uma vez, duas vezes naquele ano fiscal, ele fica dentro daquela brechazinha, onde ele não fica 12 meses fora do território nacional brasileiro. Então, ele continua ali, de uma certa forma, mantendo seu domicílio fiscal. E a gente vê que ele mantendo também o domicílio fiscal no Brasil, o que acontece? Ele também beneficia, né, vamos dizer assim, no caso da distribuição de dividendos, a isenção, que dentro da norma interna, a gente vai ver que, de uma certa forma, para ele vai ser benéfico. Tem uma pessoa aqui tentando entrar, mas... E aí, a gente vai ver que, dentro desse caso, sendo bem objetiva, é claro que ele tem mais o ânimos aí de residente fiscal em Portugal, independentemente de ele voltar uma vez por ano no Brasil e independentemente também dele ter uma empresa no Brasil. Por quê? Porque o fator temporal é o primeiro critério, ele é eliminatório no direito tributário internacional. A verdade é que, se fosse aqui colocar, vamos dizer assim, numa ação judicial para ambos os países chegar a um acordo para definir a competência aqui tributária, se vai ser no estado-fonte, se vai ser quem é o estado de residência de fato, para daí definir o seu estado-fonte, a verdade seja dita, é que, naturalmente, o João seria visto como uma pessoa que está utilizando da brecha da lei, né, o que a gente chama ali de um planeamento
fiscal agressivo, como a gente tem uma certa definição também para os estudos BEPS e OCDE, e, consequentemente, a gente vê que o ponto eliminatório é porque, de fato, ele vive em Portugal. E se ainda por cima ele tem um imóvel em Portugal, se está arrendado um imóvel em Portugal, se ele tem família, né, ou seja, filhos estudando, mulher, tudo aqui em Portugal, independentemente dele não estar trabalhando, os 183 dias vai, de fato, definir que o estado de residência vai ser Portugal. Mas a gente vê que, nesse caso, é muito habitual e a gente vê que nessa situação, o João, ele consegue manter a questão do domicílio fiscal em 2 países. Então, a gente vê que é possível, sim, não é o certo, né? O certo é as pessoas entenderem, arrumar a casa e definir, de fato, o seu país de residência para a gente ter, de fato, vamos dizer assim, a questão das taxas de forma corretas a serem aplicadas e a verdade seja dita. A gente vai ver que, no sentido prático da tributação, quando a gente for declarar ali o imposto de renda, seja no Brasil, seja em Portugal, é meio complicado as pessoas ficarem, vamos dizer assim, com o domicílio fiscal nos 2 países. Mas existe possibilidade das pessoas, de fato, ir mantendo isso. Desde que a verdade seja dita. Quando a gente fala do estado de residência, que tem que saber os seus rendimentos globais, o que acontece? O João tem rendimentos no Brasil, então ele vai lá, faz a declaração de imposto de renda no Brasil, em relação aos dividendos que ele recebe no Brasil. Depois, ele tem que informar também esses rendimentos em Portugal. Ok, até aqui. Agora, vamos dizer que o João também recebe rendimentos em Portugal. Se a gente fosse para a teoria, né, a regra geral, ele teria, então, a obrigação de declarar também no Brasil os rendimentos que ele recebe em Portugal. E é claro que, no sentido prático, se o João tem, no caso, rendimento Brasil e Portugal, e quer, porque a gente sabe que a gente, por mais que explique, tem cliente que vai escolher tentar manter o domicílio em ambos os países por outras questões. E aí, nesse caso, a verdade seja dita, não tem como fazer essa bagunça. Declarar tudo que tem no mundo para o Brasil, depois declarar tudo que tem no mundo para Portugal, porque aí vai ter, de fato, a descoberta, o conflito, e vai entrar em investigação e vai ter que ter uma decisão de definir o seu domicílio fiscal de fato. Porque também as pessoas acham que chegar em Portugal, tirar o representante fiscal, se tornar residente fiscal aqui, existe uma comunicação automática entre Brasil e Portugal, e isso não existe. Embora na figura do direito tributário internacional nós temos também as trocas de informações normais, né, automáticas e espontâneas. Só que entre Brasil e Portugal, nós temos, dentro desse acordo paralelado para a tributação, também essa cooperação de informação, mas não é espontânea nem automática. É normal. O que seria normal? Tem que haver uma descoberta, um processo, haver uma notificação à administração fiscal de um desses países para, de fato, tentar descobrir o que aquele contribuinte anda fazendo. Espontânea e automática acontece muito dentro da União Europeia. Então, se a gente for falar de um europeu que esteja residindo em Portugal, aí já é mais difícil, ele recebe rendimentos, principalmente na União Europeia. Por quê? Trocas espontâneas e automáticas são aquela onde, automaticamente, aquele francês que chega aqui faz o certificado, né, de residência na condição de europeu, troca sua morada, também indica sua morada aqui na administração interna e, sei lá, começa a ter movimentos aqui. Compra um imóvel, arranja um trabalho, abre uma empresa. A autoridade tributária portuguesa pode automaticamente mandar informações para a administração da França, a administração tributária da França, dizendo, olha, esse francês me apareceu aqui, dizendo que agora também reside aqui,
Então, assim, sem a administração, né, fiscal da França perguntar nada, sem haver qualquer tipo de processo, pode haver essa troca de informação automática ou espontânea. Coisa que no Brasil e em Portugal ainda, né, não acontece. Eu falo ainda porque a gente sabe muito bem que tudo muda o tempo inteiro. Então, a gente vê dentro desse caso prático a possibilidade, várias possibilidades aqui de conflitos e confusões. Então, é importante a gente aqui trazer todas essas implicações quando o cliente colocar, né, justamente esses pontos. Onde é que de fato ficaria ali, né, a minha residência fiscal? E aí, o João recebe dividendos, fica definido sua residência fiscal em Portugal. Como é que vai ser a tributação desses dividendos, então, no Brasil, na condição de Estado-fonte? E é isso que a gente vai ver mais para frente, analisando cada tipo de rendimento. Bem, Ok, falando eu encontrei na internet sobre, e é isso que a gente vai ver mais para frente, analisando cada tipo de rendimento. No caso do Estado-fonte, pronto, o Estado-fonte tem uma obrigação tributária de forma limitada em relação à sua carga fiscal. O Alberto Xavier, para quem gosta mesmo do direito tributário, aí eu super aconselho, né? Ele é um clássico, onde ele vai trazer diversas definições e um outro critério sobre o princípio da territorialidade na condição do Estado-fonte. Por que existe essa diferenciação, né, da obrigação tributária limitada e ilimitada? No caso, limitada do Estado-fonte. Porque, claramente, o contribuinte, naquele Estado-fonte, ele não pode ser equiparado a um residente fiscal. O residente fiscal, ele normalmente vai ter possibilidade de deduções. Então, já é uma tratativa de que quase todos os direitos aí, né, internos, na condição da pessoa, do contribuinte ser não residente naquele país, quando for de competência daquele Estado-fonte tributar, ficar definida uma taxa fixa, porque não existe possibilidade também de dedução, tá? Das despesas. Então, essa diferenciação faz com que não haja uma taxa, né, uma alíquota, no caso, progressiva. Então, já tem aí esse ponto. No caso de Brasil, a gente vai ver que nós temos as alíquotas 25% e 15%. Em Portugal, nós temos a alíquota de 25% para determinados tipos de rendimentos e nós temos a alíquota de 28%, que são as taxas liberatórias a determinados tipos de rendimentos. Então, a gente vê que aquela pessoa poderia, talvez, na tabela progressiva, e, de fato, ela termina beneficiando ali de uma taxa fixa. Bem, a gente faz aqui também uma comparação, né, da quantidade de convenções que Portugal tem. Portugal tem 141 convenções internacionais para eliminar a dupla tributação. O Brasil, até o momento, tem 37 convenções internacionais, embora tenha avançado agora nesse atual governo, né, no caso da Alemanha e agora também Reino Unido. Eu deixo aqui também, embora a gente ou seja, o decreto, né, que de fato também descreve aí o acordo entre Brasil e Portugal para eliminar a dupla tributação. Eu trago uma comparação, né, entre Brasil e Portugal na questão das alíquotas, como a gente chama aqui taxas, onde rendimento coletável é base de cálculo, e a gente vê aqui as taxas, né, progressivas em Portugal. E se a gente for comparar com o Brasil, é muito mais agressivo, vamos dizer assim, muito mais altas as taxas. Com base nisso, se a gente for verificar, depender dos tipos de rendimentos. Então, se aquela pessoa é um trabalhador dependente, independente e é não residente aqui, vai ter uma taxa de 25% fixa. Então, a depender do quanto ele ganha, né, por ano, 43%, 48% é melhor até ficar como não residente em Portugal. Mas, no caso do Brasil, a gente vê que as taxas são
progressiva, mas comparado a Portugal, ainda são menores. A nossa taxa máxima é de 27,5%. Falando aqui, né, sobre os rendimentos que a gente vai analisar, praticamente quase todos aqui, mas eu separei, né, a tributação, os rendimentos para pessoas físicas e, especialmente, falando que existe possibilidade, né, da competência do estado de residência, do estado-fonte, mas o que a gente chama também de competência cumulativa. Então, vai ter casos que vai ter a competência exclusiva do estado de residência ou do estado-fonte, mas vai ter casos que vai ser a competência cumulativa. E muita gente vai perguntar, Jamile, cumulativa, ou seja, ambos os estados, né, seja residência e fonte, vai ter a competência de tributar. Sim. Só que, normalmente, o estado-fonte vai aplicar uma taxa fixa e reduzida, tá? E, normalmente, adotar o método para eliminar a dupla tributação, o estado de residência, de uma certa forma, vai ter que dar uma isenção ou crédito aí sobre aquela porcentagem que foi ali aplicada no estado-fonte. Mas a gente vê que, na verdade, é isso, não existe uma regra geral, né? Ou seja, todo mundo, né, vai ser tributado no estado de residência e vai ter ali um valor que vai ser tributado no estado-fonte e a gente vai aplicar. Não, a gente vai ver que em determinados casos vai mudando de uma coisa para outra. Em relação aos dividendos, né? Os dividendos a gente tem aqui como elemento a conexão fonte dos dividendos, onde, ora, pode ser a tributação no estado de residência do credor e, ora, também pode ser no estado fonte. A regra geral da maioria das vezes vai ser no estado de residência do credor, tá? No estado de residência do credor, a gente vai ver quando aquele credor é beneficiário efetivo e não pode ser através de intermediários para, de fato, ter ali a distribuição de dividendos, ou seja, ele não recebe através de um estabelecimento estável. E quando é que vai ser no estado fonte do devedor, ou seja, daquela empresa que faz o pagamento dos dividendos? Quando a gente vê, de fato, a existência ali do estabelecimento estável no mesmo estado de residência do devedor. Então, vamos dizer que aquela pessoa tem uma empresa no Brasil, recebe dividendos, mas, na verdade, quem recebe os dividendos é através de um outro estabelecimento que também tem, ou seja, uma outra empresa que também tem, no caso aí no Brasil, que vai ser configurado, na verdade, a lei como lucros de empresa e não, de fato, dividendos. É por isso que, dessa forma, vai caracterizar ali uma tributação no estado-fonte. O que acontece na prática entre Brasil e Portugal? Se a gente for ver dentro do acordo, o Brasil, ele não deveria tributar sobre os dividendos distribuídos de um brasileiro que reside em Portugal, ou até mesmo português, né, que reside em Portugal e recebe dividendos, no caso, no Brasil, na condição de não residente no Brasil, deveria, de fato, haver isenção e Portugal fazer a tributação ali. Só que o que acontece? Vai aplicar uma taxa de 15% no caso de não residente no Brasil, ou vice-versa, tá? Portugal aplica ali uma taxa de 15% do não residente que recebe dividendos de uma empresa aqui, e no caso aí, o Brasil, né, na declaração de imposto de renda daquele contribuinte, de uma certa forma, ele vai ali ter a possibilidade, de fazer a dedução, né, ou seja, a isenção da taxa paga em Portugal, ou dar o crédito tributário. E vice-versa, né? O Brasil, da mesma forma, o exemplo. Então, dentro dos exemplos aqui, a gente vê que a pessoa sendo, no caso, o cidadão brasileiro, feito a saída definitiva, passou a ser não residente, no caso, no Brasil, vai ser aplicado ali, normalmente, sobre os dividendos no Brasil de 15%.
O que a gente vai ver que em Portugal, nós temos aqui uma taxa fixa que vai tributar sobre os dividendos de 28% se esse brasileiro é residente aqui. Então, a gente vai ver que, independente da tabela progressiva, de outros rendimentos que ele tenha em Portugal, ele tendo uma empresa no Brasil, sendo não residente no Brasil, o Brasil vai aplicar uma taxa de 15% sobre os dividendos distribuídos. Portugal, em vez de pegar os dividendos e jogar na tabela progressiva, porque ele é residente fiscal aqui, na verdade, sobre os dividendos que ele obteve fora de Portugal, vai ser aplicada uma taxa de 28%. Então, se a gente for ver aqui, vai haver uma subtração de 28% menos 15%. Na verdade, eu gosto de falar dessa forma para a pessoa entender que vai haver ali, né, a compensação do valor pago. Porque, na prática, quando a gente vai para a contabilidade, declaração do IRS em Portugal, a verdade funciona de outra forma. Eu até não aprendi isso no mestrado, foi na vida mesmo, na questão de declarações de imposto de renda. Na verdade, a compensação, gente, de valor pago de imposto. O que é que significa isso? Por quê? O brasileiro pode, por algum motivo, né, receber dividendos, receber, enfim, rendimentos no Brasil, e, por algum motivo, do direito interno brasileiro, ele beneficiou de uma isenção. Olha só como, na prática, isso já tem até, vamos dizer assim, um certo preparo para esse tipo de coisa. Ou, né, enfim, houve uma taxa menor ou maior, não importa, mas ele conseguiu fazer deduções, tá? O que acontece? Aqui, na hora de declarar o imposto de renda, a gente vai apresentar o valor, de fato, que faturou e o valor em reais pago, tá? Em reais pago. Por quê? No caso do João, que a gente volta aqui por causa do João dos dividendos, o João não fez saída definitiva e beneficiou o quê? Do direito interno. Teve uma isenção. E aí, o que acontece nesse caso? Ele não tem taxa nenhuma para deduzir, né? Então, de uma certa forma, Portugal iria fazer uma tributação em cheio. Agora, falando de outros rendimentos, né? Que, de uma certa forma, o João, na condição de residente fiscal no Brasil, ele vai ter, vamos dizer assim, uma tributação de 27,5%. Vamos botar o máximo aqui, a alíquota do Brasil. Só que ele teve várias deduções. Então, a gente não pode fazer uma subtração, né, de porcentagem para porcentagem, mas sim de valor real. Quanto é que ele pagaria em euros aqui? Quanto é que ele pagou, de fato, em reais no imposto de renda dele lá? E aí, como é que a gente converte? A gente vai olhar o valor do euro até 31 de dezembro do exercício, né, ou seja, anterior, né? Então, se a gente faz a declaração de 2022, a gente vai olhar até 31 de janeiro de 2022, qual era a cotação do euro, e converte ali para saber exatamente o valor e compensar, para, de fato, aplicar a isenção. Na prática, a gente vai ver aqui que Portugal, ele aplica isenção, tá? A gente vê que existe alguns países que têm, às vezes, uma certa mania de querer aplicar crédito tributário. Tributo encher e dá um crédito tributário. Mas, por acaso, o Brasil e Portugal, na prática, eles adotam mais a isenção no momento da declaração do imposto de renda. Entretanto, eu trago aqui também um exemplo, né, no caso de sociedade residente em um país X, obteve lucros ou rendimentos transferidos de um outro estado chamado Y, esse estado Y não poderá tributar ou exigir nenhum imposto sobre os dividendos atribuídos ou pagos pela sociedade a uma pessoa não residente nesse estado Y, e sem estabelecimento estável, que é a regra geral da tributação dos dividendos, né? A gente vê aqui que deveria ser dessa forma, mas na prática a gente vê que sempre aplicado a taxa reduzida ao não residente e, de fato, há uma compensação no outro país. Não sei se vocês têm dúvidas em relação a esse tipo de rendimento.
Falo porque é sempre um pouquinho... Doutora Jamile, deixa eu aproveitar a sua pausa só para dar uma informação. Na configuração das salas simultâneas aqui, foi configurado com um tempo inferior ao que deveria. Então, as salas vão se juntar em 8 minutos. Então, eu vou fechar essa sala e abrir novamente, aí eu direciono novamente as pessoas para essa sala, tá? Então, Tá bom. só um minutinho. E aí eu vou fazer o mesmo com... Deixa eu ver se eu consigo fazer com as duas salas. Se isso acontecer, daqui a 7 minutos, pode ficar tranquilo que eu vou retornar todo mundo, separo as salas novamente, tá? Tá bem. Eu peço desculpas a todos vocês, tá? Pode continuar, porque eu preciso avisar na outra sala também, tá? Eles simplesmente não desaparecerem. Tá, eu peço desculpas a todos vocês, foi um erro na configuração da sala. Tá bem, tá bem. Doutora Jamile, eu tenho uma questão rápida. Não sei se eu entendi bem essa questão da compensação. No caso, quando há compensação, pelo que eu entendi, Portugal normalmente ele aplica a isenção ou de fato há o pagamento dessa diferença após a conversão, como a doutora falou? Sim, o Portugal aplica em isenção. Tá. Então, não há necessidade do pagamento dessa diferença dos 28% na prática, é isso? Não. O que acontece? Quando a gente faz a declaração do imposto de renda, a gente vai indicar lá que é um anexo que a gente coloca sobre os rendimentos estrangeiros e vai indicar o tipo de rendimento. O que acontece? No final, a gente tem aqui uma nota de liquidação que vai descrever. Na própria declaração lá, além de eu botar os rendimentos, eu vou colocar quanto eu paguei no Brasil. E aí, no final, a autoridade tributária ela vai fazer o cálculo e ela própria já faz a subtração do valor sobre os rendimentos globais que ele tem declarado aqui, entendeu? Então, assim, na prática, Portugal ele poderia, vamos dizer assim, aplicar a taxa de 28% sobre os dividendos recebidos no Brasil, aplicar as taxas progressivas sobre os outros rendimentos que ele tivesse aqui, ou em outro canto também do mundo, e, consequentemente, dizer, olha, você tem 15%, né, e tem um crédito tributário de 15% no valor X. Na prática, a gente vê que ele aplica isenção sobre o valor real que ele pagou, né, de fato. Não é sobre porcentagem, a gente fala aqui a porcentagem para as pessoas entenderem em termos gerais, só que na prática, o que vale mesmo é o que ele pagou e na conversão do euro, também de acordo com, a gente tem a cotação até o dia 31 do fim daquele exercício econômico, tá? Outra coisa que é muito importante, né, é ver se existe a existência, o estabelecimento estável, gente, você vai ver que na maioria dos rendimentos aqui, o estabelecimento estável, quando a gente tem a possibilidade de tributação exclusiva do estado de residência, sempre que tem um estabelecimento estável no estado-fonte, ele normalmente vai ter uma aplicação de tributação cumulativa, que é essa, né? Tributa uma parte ali, tem que fazer informação, tributa outra parte no país de residência e há compensação ou crédito, tá? Bem, sobre os ROIs, né? A gente vai ver que a gente tem aqui também uma certa regra geral, né, dos ROIs provenientes do estado contratante fonte, cujo beneficiário estiver, no caso, residente no estado em outro estado, só pode ser tributado também no estado fonte uma taxa também reduzida de 15%. Embora a regra geral aqui, e a gente vai ver que isso, na prática, a gente vai ver também muitos nos casos, o pessoal da área de tecnologia, né? Então, o pessoal de tecnologia que presta serviço na condição mesmo de trabalhador e também independente e vende aí, no caso, um certo projeto, enfim, pode entrar de fato como ROIs. E aí, consequentemente, os ROIs têm a regra geral de tributação o estado de residência.
Só que a gente vai ver que existe possibilidade de algumas vezes ser também de competência do Estado-fonte, e aí vai ter uma tributação cumulativa. Quando é que vai ser no Estado-fonte também, vamos dizer assim, o direito de tributar ali essa taxa de 15% reduzido do contribuinte não residente? Quando vai ter naquele Estado-fonte um estabelecimento estável. Se não tiver, é de competência aí, de fato, o estado de residência tributar. Então, a gente vê aqui essa possibilidade. E um outro ponto que eu também trago é quando o devedor for uma entidade pública, tá? Pagando a uma pessoa física que reside num outro estado contratante, compete o estado fonte. Então, trazendo aqui sempre uma análise de caso, né? Se a pessoa cria um aplicativo, vamos dizer assim, e, aliás, vou pensar aqui na nossa área, né? Um brasileiro que resolve evoluir o CITAF e os sítios aqui e vende para Portugal. Então, a gente vai ver que Portugal, na condição de Estado-fonte, esse brasileiro não tem residência aqui, né, fiscal, ou seja, Portugal teria ali a competência, então, de tributar, nesse caso específico. De regra, a gente vai ver que, no caso dos ROIDs, vai ser, de fato, a competência ou estado de residência. Eu coloco aqui os artigos também do modelo convenção CDE para vocês também terem aí em menção. Eu não tenho o modelo convenção CDE, pelo menos eu nunca tive, eu sempre tive em inglês, mas pronto, também é uma linguagem muito simples também em inglês, embora seja jurídica. Juros. Bem, a gente sabe que também nós temos muito esse caso, né, de brasileiros que vivem aqui e recebem juros no Brasil, até porque, sinceramente, é muito mais interessante estar investindo em relação a juros no Brasil. No caso de juros, a gente vai ver que também nós temos ali o estado de residência como regra na sua tributação. E vai ter ali uma certa mudança em relação às convenções, como é definido, para ter uma tributação também reduzida de 15%, quando existir, de fato, o estabelecimento estável no país em que a pessoa recebe, no caso, os juros. No caso do devedor, que a gente vai ver que a maioria das pessoas que, às vezes, faz investimentos de juros em financeiras que, de fato, tem ali uma sede ou estabelecimento estável, no caso, no Brasil, de fato, nesse caso, vai ter uma tributação ali, uma competência cumulativa da tributação desses rendimentos dos juros. Então, ele vai ter a tributação de 15% sobre os juros que ele recebeu no Brasil, tendo seu domicílio fiscal em Portugal, vai ter que ter essa compensação também, tá? E vice-versa, tá? Agora, vale sempre a gente pensar no brasileiro que mantém o domicílio fiscal no Brasil e talvez tenha uma taxa de 27,5% no fundo. Muita gente... Agora, como eu estava falando do exemplo, né, do brasileiro que mantém seu domicílio fiscal, no caso, no Brasil. Inclusive, em termos práticos, a verdade seja dita, não existe na legislação que o fato da pessoa que tem aplicação financeira, enfim, recebe juros, ela, quando se torna não residente, automaticamente ela está impossibilitada. Mas, na prática, é complexo, é caro, e as próprias financeiras convidam as pessoas a saírem. Então, é um dos motivos que a gente vê que alguns brasileiros, alguns estrangeiros até, que, de fato, têm residência fiscal no Brasil, tenta manter essa residência fiscal no Brasil. Então, saindo aqui da regra geral, que nós temos aqui uma taxa reduzida de 15%, a verdade seja dita. Vai existir casos que a pessoa pode ter uma aplicação de 27,5% no seu imposto de renda no Brasil. E aí, algumas pessoas também perguntam, né? A partir do momento que eu faço a informação em Portugal, que eu tenho também o meu domicílio fiscal em Portugal, sobre esses juros que de fato eu recebi,
Só que eu paguei 27,5%, não 15%, conforme o acordo. Dessa forma, a autoridade tributária portuguesa vai aplicar multa, vai acontecer alguma coisa? A verdade é que não, que foi como eu falei. No final, a gente não faz informação no ato da declaração do IRS aqui, taxas, mas sim valores, né? O valor de fato que ele recebeu, aí na condição de juros, e, consequentemente, o valor que ele de fato pagou. Então, por isso, a gente vê que, em termos práticos, as pessoas continuam mantendo seu domicílio fiscal lá e cá. Mas tem essa diferenciação, né? E a verdade seja dita, se a gente for ver, assim, a pessoa foi tributada 27,5%, no caso, no Brasil, a depender da taxa que seria aplicada aqui de forma progressiva em Portugal. Quanto mais, às vezes, no caso de certos clientes, ele for tributado e pagar em reais, ele prefere e ter aí, de fato, vamos dizer assim, aquele valor descontado no seu IRS aqui. Então, é por isso que eu gosto de dizer sempre que a matemática vai dizer qual a melhor opção dentro do caso. Jamile, eu faço a saída definitiva ou não faço a saída definitiva? Como eu consigo, de fato, continuar declarando agora? Aí foi o que eu falei. Se tem rendimentos no Brasil, declara no IRS aqui, e por acaso também tem rendimentos aqui, não pode pegar as informações daqui e levar por lá, tá? No final, essa pessoa vai se comportar como residente fiscal habitual Portugal, porque ele vai, de fato, apresentar todos os seus rendimentos, tão somente aí mesmo em Portugal. Bem, ganho de capital, mais-valias, como gostamos de chamar aqui em Portugal, nós temos também aqui, no artigo 13 do acordo entre Brasil e Portugal, a competência exclusiva de tributar no estado de residência do titular que, de fato, obteve aí essa mais-valia, alterando para o estado-fonte em questões excepcionais, onde vai ter a possibilidade de uma competência cumulativa ou uma competência exclusiva, inclusive, do estado-fonte. Quando é que vai alterar? A competência cumulativa é no caso onde tem ali ganho de capital relacionado a bens imóveis integrados ao estabelecimento estável localizado nesse estado-fonte. Competência exclusiva do estado-fonte, a gente vai ver no caso que tem a direção efetiva da empresa, tão somente de aeronaves e navios, ok? Ou seja, a gente vê que, independentemente do estado ali ser residência ou fonte, a verdade seja ali mencionada, onde tem a direção efetiva da empresa relacionada a empresas que são aí de aeronaves e navios. Então, pode ser hora de residência exclusiva, hora, no caso de estado-fonte, ter ali a sua competência exclusiva de tributar nesse caso. A gente sabe que também no direito tributário internacional é muito comum, né, essa previsão em todos os acordos aí bilaterais também, além do modelo de conversão CDE, que é por regra haver sempre a tributação no local aonde aquele bem esteja localizado. Então, mesmo que o estado de residência tenha a sua competência para tributar, a verdade é que sempre existe a questão do vínculo daquele bem com o território. Então, seguindo essa lógica, a gente vê que nos acordos e no próprio modelo conversão ao CDE, aplica-se a competência cumulativa, que, lembrando mais uma vez, é isso. Vai haver uma tributação sobre taxa fixa, no caso dos rendimentos, além daquele ganho de capital, por exemplo, obtido no estado-fonte, e ter uma aplicação ali do método, né, para eliminar a dupla tributação, seja em isenção ou crédito no estado de residência. No caso do Brasil, nós temos ali, inclusive das pessoas que recebem aí aluguéis e tudo, uma taxa fixa de 15%, tá?
no caso das pensões, que também a gente vai ver que é muito clássico, o pessoal tem muito medo de declarar os rendimentos obtidos, né, no Brasil na condição de aposentar. E, inclusive, aqui serve para falar, embora eu não vou entrar nesse regime específico, que é o residente não atual, muita gente perdeu o direito de aplicar e solicitar o residente não atual. E eu gosto sempre de explicar sobre o acordo entre Brasil e Portugal. E a gente vai ver aqui que, na verdade, as pessoas que recebem, né, pensões, ou seja, rendimentos, na condição de reforma pública, tem competência exclusiva o Estado-fonte, tá? Então, pensando aqui, no caso do brasileiro, recebe uma aposentadoria no Brasil, pública, fez a saída definitiva, é não residente no Brasil, o que vai acontecer com ele? Vai ter uma tributação de 25% na fonte. E só o Brasil tem competência de tributar. Portugal não tem competência de tributar nesse caso. Então, mesmo que ele não tenha, vamos dizer assim, solicitado o residente não atual, a verdade seja dita, ele, se deixar a casa arrumada, é melhor fazer a saída definitiva, de fato ter 25% na fonte e, consequentemente, ele só vai ser tributado no Brasil. Só que a verdade é que a gente vai ver que tem milhares que vai fazer o seguinte, não vai fazer a saída definitiva, por quê? Alguns têm aluguéis, outros têm cartões de crédito, outros têm investimentos, né? Enfim, bolsas, etc. E por outros motivos, ou empresa também, por outros motivos, não quer fazer a saída definitiva para não perder outros benefícios. Então, a gente vai ver que, no caso das pensões, né, públicas, aí que ele receba, pode haver ali uma tributação no Brasil de quê? 27,5%. E aí vamos mais uma vez, né, falar que na declaração do seu imposto de renda aqui em Portugal, o que é que vai acontecer com essa pessoa? Ele não foi tributado na fonte de 25% no Brasil, e o que acontece? Vai pegar o valor real pago, tá, no Brasil, e fazer a declaração sobre o valor total desse rendimento e o valor de fato pago convertido em euros para compensar aqui. Então, assim, vai haver uma compensação? Não. Porque para Portugal, ele vai achar que aquele contribuinte, ele é residente fiscal aqui, e na questão aqui do acordo, Portugal acha, né, cumprindo o seu acordo, que ele não tem competência para tributar aqueles rendimentos na condição de pensões. Então, tem muita gente que tem esse medo de declarar, né, o que recebe das pensões públicas, no caso do Brasil, em relação a essa competência, porque eles acham sempre, ambos os países vão tributar, como é que vai ser isso? Outra questão também que as pessoas que, de fato, fosse o inverso, né, também, consequentemente, recebem uma pensão aqui no Brasil, tem que ter, de fato, ali a sua isenção na tributação. E também aqui nós temos uma taxa de 25% nas reformas, tá? Se essa pessoa for residir, no caso, no Brasil. Diferente, a gente vê aqui das pensões privadas, tá? O Brasil, nesse caso, se esse contribuinte é residente fiscal em Portugal e recebe uma pensão privada, quem tem competência para tributar é Portugal, tá? Nesse caso, a gente vê que, na prática, o Brasil não respeita, tá? A gente vê que, na prática, o Brasil vai sempre tributar como se fosse uma pensão pública. Mas não, até mesmo as pensões privadas, a gente vê que, na prática, o Brasil, ele vem tributando e não respeitando o acordo, porque o acordo fala justamente isso. A pensão pública, Estado-fonte tributa. Pensão privada, Estado de residência é que tributa. Mas, nesse caso aqui,
Eu até digo para as pessoas que eu acho que é sempre possível uma ação judicial no Brasil, por tudo aquilo que já pagou, se recebeu ou recebe aí pensões privadas e o Brasil tributou. E você, né, na condição de contribuinte, fez saída definitiva, dentro do prazo, tudo bonitinho, e de fato tem residência fiscal em Portugal. É legítimo totalmente fazer aí uma ação tributária no sentido de ter aí esse valor reembolsado ou aí um crédito, né? Trabalhador dependente. Também a gente vai ver aí hoje, né, uma migração de trabalhadores, tanto para um lado quanto para o outro. Nós temos aqui também previsão no artigo 15 do acordo entre Brasil e Portugal, que o trabalhador dependente, ele tem competência exclusiva, o estado de residência daquele trabalhador. Porém, algumas pessoas sempre têm aquela dúvida, né? Quando é que, de fato, o trabalhador dependente, ele tem, de fato, a residência naquele país? Aí a gente volta lá para aquela base da definição do domicílio fiscal, que é muito importante. Então, a gente vai analisar critérios aqui básicos, no caso de trabalhador dependente. Esse trabalhador dependente, ele tem que ficar naquele território, naquele país, né, um período igual ou inferior a 183 dias. A remuneração for paga por uma entidade patronal, ou seja, por uma empresa que, de fato, não tenha estabelecimento estável ou sede naquele estado fonte onde ele está trabalhando temporariamente. E as remunerações também não foram suportadas por um estabelecimento estável naquele país, ou seja, foi pago diretamente pela empresa que está 100% fora daquele estado fonte. Então, trazendo aqui, né, esse ponto prático, a gente vai ver que hora vai ser de competência do estado de residência e somente nas outras hipóteses, quando reverte aí, que vai ser de competência do estado fonte, que é quando aquele trabalhador passou, né, de mais 183 dias, ou seja, às vezes ele não ficou os 12 meses, ficou apenas um pouquinho mais do que 183 dias, e, consequentemente, a sua remuneração foi paga por uma empresa que tem sede naquele estado-fonte e também aí existe a possibilidade, quando ele ter as suas remunerações pagas por um estabelecimento estável. O que a gente chama também muito na prática do direito tributário internacional é que existe, sim, a possibilidade de a pessoa ter o domicílio fiscal e imposto de renda meio período, né, que a gente faz ali a declaração de metade do ano, né, que a pessoa ficou no Brasil, metade em Portugal. Isso é possível, isso também é legítimo, tá? Não tem nada de ilícito, inclusive, em relação a isso. Só que acontece justamente a pessoa, na verdade, teve outros ânimos de residente fiscal, no caso em Portugal, e por algum motivo terminou passando um pouco mais dos 183 dias em território brasileiro e terminou recebendo, às vezes, remuneração, no caso aí, por um estabelecimento estável, no caso do Brasil. Vamos dar um exemplo aqui de um português que foi fazer um trabalho através da empresa Abril de viagens, que tem um estabelecimento estável no Brasil. Então, vamos dizer que essa pessoa ficou ali, justamente naquele limite dos 6 meses, né, os 183 dias, e recebeu os valores através da empresa nesse país, ou seja, no Brasil, através do estabelecimento estável da empresa Abril. Então, nesse caso, esse trabalhador vai ter que declarar e quem vai ter competência tributária ali vai ser o Brasil, no condição de estado fonte. Mesmo que aquela pessoa nunca tenha declarado, né, sua residência fiscal no Brasil. Então, o Brasil, nesse caso, vai ter a competência e vice-versa, tá? Então, algumas pessoas têm bastante dúvida em relação a isso, porque existe essa possibilidade, às vezes, especialmente hoje,
onde a gente tem muitos trabalhadores sazonais, né, onde vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Isso aqui é uma regra que a gente vai ver em todos os acordos, né, bilaterais em relação à liminar dupla tributação, o modelo de convenção CDE e também dentro da União Europeia, tá? Então, essa regrinha aqui funciona, inclusive, de um português que vai para a Alemanha, de um alemão que vem para cá. Isso aqui também serve porque a gente também sabe muito bem que isso é muito mais atual até dentro da União Europeia, embora a gente esteja aqui concentrando e exemplificando entre Brasil e Portugal. Mas a gente tem muito isso, né? A sede é na Alemanha, estabelecimento estável é aqui, aquele alemão vem trabalhar aqui e recebe por essa empresa aqui. Então, consequentemente, vai ser Portugal o reino também, né, de competência a tributar. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Não. O trabalhador independente. E é claro que eu botei a gente aqui como exemplo. O trabalhador independente, ele vai ter uma regra semelhante, exatamente, no caso aí de empresas. Então, a sua competência também aí é o estado de residência aonde esse profissional está de fato a residir. E vamos ter ali a exceção da competência de fato cumulativa, verdade seja dita, quando existir ali o recebimento através de um estabelecimento estável no estado-fonte. Então, trazendo no caso aqui de um brasileiro, né, que é advogado, tem um escritório de advocacia no Brasil, um escritório de advocacia em Portugal, de fato está residindo em Portugal. Então, a gente tem ali o fator temporal que a gente já viu, que é eliminatório e já define logo que é seu estado de residência. Então, o estado de residência ânimos, aí vai ser, no caso, Portugal. Mas a gente vê que a pessoa pode ter ali mantido o seu escritório de advocacia no Brasil. E tendo feito a sua saída definitiva, no caso do Brasil, a gente vê que o Brasil não tem competência, então, de aplicar qualquer tributação ali sobre os rendimentos dos seus honorários que você receba no Brasil, por exemplo. Só que a gente sabe que também tem muitos que vão manter o seu domicílio fiscal também de forma, vamos dizer assim, irregular no Brasil. Então, nesse caso, é claro que vai ser a mesma coisa, que a pessoa vai ter uma tributação lá de 27,5 e vai tentar compensar aqui. Mas, se a gente for analisar aqui bem melhor, em determinados casos é interessante esse advogado fazer a sua saída definitiva e aí, consequentemente, eliminar essa dor de cabeça, né, de ter que declarar imposto de renda, pagar no Brasil, trazer esses valores, informações para o imposto de renda aqui para ser compensado. E mais uma vez, né, em termos práticos, alguns mantêm, porque se tiver uma sociedade, tiver o benefício do Simples Nacional, entre outras coisas mais, outros sócios envolvidos, às vezes faz com que não faça a sua saída definitiva. Então, é como eu falo, cada caso um caso, mas essa é a regra que tem que ser aplicada, né? Então, teoricamente aqui, o cidadão brasileiro residente aqui, trabalhador independente, tem que ter ali a sua competência exclusiva no seu estado de residência. Como eu falei aqui no caso também dos prestadores de serviços software, né, da área de tecnologia. Se vocês forem ver, a regra é a mesma, né, no estado de residência. Rendimentos imobiliários, que também é bem recorrente. A gente tem a competência cumulativa, diga. Só voltando um pouquinho ao que você falou sobre a questão do quem é do Simples Nacional, eu não percebi essa parte. Então, nessa questão do Simples Nacional, a gente vai falar um pouco sobre os pontos negativos da saída definitiva. Quando o cidadão ele é residente no Brasil e decide, né, fazer uma saída definitiva, ter empresa e ter o benefício de estar enquadrado como Simples Nacional, ele perde quando ele se torna não residente fiscal no Brasil. Digamos que quando você se torna não residente fiscal no Brasil, você perde praticamente todos os benefícios, ok?
O que a gente vai ver na questão de juros, empresas, se você ficar na condição de não residente, você vai depender de um sócio brasileiro, residente fiscal no Brasil, ok? Só que aquela empresa, ela vai perder esse benefício do Simples Nacional, tá? Então, com esses pontos, a gente vai vendo o que faz o cidadão brasileiro, às vezes, manter o domicílio fiscal no Brasil, de uma certa forma, tá? Agora, se a gente Sim, falar aqui, porque é muito complicado, por exemplo, você, de certa forma, acaba atuando no Brasil, está aqui em Portugal, acaba atuando no Brasil, e de repente você tem algum imóvel, tem algum tipo de investimento, tem conta bancária, enfim, se você não faz a dá. saída definitiva, É, como é que faz? eu considero o Brasil soberano. Eu acho o Brasil muito territorialista em relação às questões fiscais. E sim, ele tem a legislação brasileira, eu vejo como uma legislação que tenta prender de toda forma o cidadão em território nacional. Inclusive, isso faz com que exatamente na prática a gente vai ver que a maioria não vai fazer saída definitiva. Entendeu? É por isso que eu estou trazendo aqui o exemplo sempre do pessoal que vai ficar com 27,5%, embora a gente vai ver que algumas questões vai ter uma taxa reduzida de 15%, mas por outros motivos o pessoal não vai mudar o seu domicílio fiscal. Doutora, Diga. na prática, sendo sincera, a maioria não faz A saída. Não faz. Não faz. Imaginei. A maioria não sai, porque assim, o perfil da maioria dos brasileiros que vem com uma certa estrutura, verdade seja dita, para Portugal, são pessoas aposentadas, são pessoas que têm imóveis alugados, têm aplicações financeiras. Então, quem é que vai fazer a saída definitiva? Quem não tem nada no Brasil e nem tem pretensão de ter também, tá? Então, porque tem pessoas que às vezes têm pretensão de fazer investimento numa empresa, tem pessoas que têm pretensão de aplicação de juros, porque a Europa não é um lugar, por mais que hoje a gente tenha os juros aí, né, mudando um pouco a realidade, mas a Europa não é um lugar de opção para as pessoas que gostam de fazer investimento para receber juros. O Brasil ainda é mais vantajoso, entendeu? Então, muita gente, inclusive estrangeiros, faz residência no Brasil, tira o RNE, né, que é a autorização de residência lá, para, de fato, se tornar residente e aí conseguir fazer aplicações, fazer investimentos, entendeu? Então, porque, assim, de um caso, né, que eu conheço, por exemplo, a pessoa falou do Simples, mas a pessoa tem o MEI, né, no Brasil, reside em Portugal, certo? Tem trabalhador independente em Portugal. Não fez a saída definitiva, só que a questão é que a pessoa é isenta do IRS no Brasil, mas não em Portugal. Então, é um pouco complicado. Então, é exatamente por isso que aqui eles não, a gente na hora da declaração, a gente não apresenta imposto de renda. É claro, se houver uma necessidade de investigação, a gente tem que apresentar. Mas no ato da declaração foi o que eu falei. Por mais que eles tenham a questão dos acordos e das taxas, eles querem saber quanto foi que você pagou em reais, convertido em euro, em relação ao imposto de renda no Brasil. Porque vamos dizer que você beneficiou de uma norma interna, que você não arrumou sua casa lá, né, manteve seu domicílio fiscal lá, obteve a sua isenção lá no direito interno brasileiro. Então, significa que se você declarar os rendimentos que você obteve no Brasil aqui, você vai ser tributado aqui. Então, muita gente pergunta isso também, né? Eu digo, olha, de duas uma. Ou você não vai declarar o que você recebeu lá, né? Para não ser tributado aqui em cheio, ou, de uma certa forma, você vai ter que declarar, e aí já sabe que como você não teve nenhuma aplicação de taxa lá, obteve uma isenção, porque a gente também sabe que, em caso, por exemplo, de algumas pensões, que a pessoa tenha problemas de saúde, etc., também existem isenções, mesmo aposentadoria privada. Então, nesse caso, a pessoa tem que ter ciência. Vai declarar os rendimentos
que obteve no Brasil aqui e não tem valor nenhum compensado, aí não vai, que vai ser tributado no cheio, vai entrar na sua matéria coletável, vai ver qual é a taxa progressiva e vai aplicar em cheio. Se você não tem valor nenhum, entendeu? Para deduzir, tá? Bem, sobre os rendimentos imobiliários. Os rendimentos imobiliários foi como a gente falou sobre a questão da definição do direito tributário internacional em relação a bens, né, principalmente bens imobiliários, que está ligado à questão de onde aquele bem está situado. E aí, com isso, a gente vai ver sempre a aplicação da competência cumulativa do estado de residência e o estado-fonte, sempre. Então, esse cidadão brasileiro que veio morar em Portugal e tem um imóvel no Brasil, consequentemente, ele vai ter a tributação, né, no Brasil, mas vai ter que ter também a informação e tributação desses rendimentos aqui. E é como eu acabei de falar, dependendo do valor que pagou lá, vai se compensar aqui. Então, o que é que vai mudar do brasileiro residente ou não residente no Brasil e recebe rendimentos imobiliários? Vai ser a taxa. Então, se ele é não residente no Brasil, os rendimentos imobiliários é 15%. Se ele mantém o seu domicílio fiscal no Brasil, sua taxa, né, ou seja, a alíquota, melhor falando, aplicada é 27,5%. O que é que vai mudar para Portugal? Só o valor que ele vai compensar na hora aí do seu imposto de renda aqui, ok? E um outro ponto, as pessoas às vezes perguntam, tem alguma diferenciação se os rendimentos imobiliários forem recebidos e pagos através de uma empresa no Brasil? Não tem diferenciação. As regras mantêm em relação à competência de quem vai tributar e as taxas também, seja pessoa jurídica, seja pessoa física. A única coisa que vai mudar aqui, não, se for pessoa física e a pessoa recebe através da pessoa física, a depender, né, da situação, pode ter ali valores de isenção do Brasil ou tributações mais baixas, tá? Quanto aos artistas e os desportistas, nós temos uma regra aqui totalmente fora, né, do habitual, onde os artistas e os desportistas, a regra é sempre no estado-fonte, sempre. Então, a pessoa vai fazer um espetáculo, eu fico pensando nos artistas que vai fazer uma turnê. Em cada país ele vai receber, e em cada país ele vai ter que ter ali a sua tributação na fonte, tá? Então, a gente vê que, independentemente do vínculo econômico com um determinado território, com o tempo, né, com aquele território, e sem ter estabelecimento estável, vai sempre ser de competência do Estado-fonte. Então, é uma coisa aqui que o pessoal, os artistas, devem ficar aí doidos em relação a isso. Porém, eu gosto de chamar a atenção no caso dos atletas e artistas que recebem através de uma remuneração de uma instituição, clube ou entidade, que seja pessoa jurídica, deverá ser tributado no estado-fonte equivalente à proporção aí do seu salário, ou seja, aquela pessoa, por mais que seja contratado por um clube Benfica aqui, no caso em Portugal, mas ele foi fazer um jogo, ou então, enfim, está passando uma temporada, fazendo uma temporada em outro país aí, consequentemente, vai continuar sendo de competência do Estado-fonte. Então, vamos dizer que o clube do Benfica paga para aquele jogador, que de fato está ali, vamos dizer assim, prestando, ou seja, o seu serviço através de um campeonato em outro país, né? Aquela remuneração, aquele salário que ele recebeu naquele mês, vai ser tributado de acordo com a taxa, né, na condição de não residente naquele estado-fonte, tá? Então, deve ser uma loucura. Ser aí, no caso, contabilista desse povo. Bem, estudante, também é uma realidade aqui que muita gente fica preocupada, né? Olha, eu vim fazer mestrado, doutoramento, como é que fica a minha situação? Bem, gente, olha, mesmo a pessoa vindo, vamos dizer assim, morar em Portugal, estudar por um período, quando eu falo um período em estudo
universitário, superior ou técnico, tá? Vou falar aqui de menor de idade ou secundário, mas universitário, nível superior ou técnico, a gente vê que se aplica aqui uma isenção, tá? Para aquela pessoa que vem, de fato, residir e mesmo que preste um trabalho em Portugal, vamos dar esse exemplo, né? Ou Brasil. Só que a gente tem um valor aqui, ano, de que essa pessoa não pode passar, né, de 10 mil dólares. Ou seja, é engraçado porque mesmo se tratando do acordo Brasil e Portugal, que é real e euro, eles definiram o dólar aqui. Entretanto, se aquele estudante também, ele vem morar em Portugal, né, estudar aqui, e também continua trabalhando para o Brasil, Portugal, mesmo tendo ânimos ali, porque aquela pessoa passou de 183 dias, mas eles chamam de residente temporariamente em Portugal. Então, o que acontece nesse caso? Ele também não tem obrigação ali. Portugal não tem, na verdade, competência, esse Estado-fonte não tem competência de tributação. Em tese, no máximo, aí, quem vai ter aí a competência para a tributação vai ser o Estado-fonte, tá? É claro que a gente tem que averiguar, de acordo com tudo que a gente já viu, que tipo de rendimento também, tá? Porque o que pode acontecer também? Ter rendimento que é de competência do Estado, né, de residência, e o Brasil não tributar porque aquela pessoa fez saída definitiva, né? Então, o que eu gosto sempre de dizer para os estudantes, gente, vocês vêm estudar, não sabe se vai ficar, né? Até fazer mesmo um ano, passar aí para o segundo, não adianta você correr para fazer comunicação de saída definitiva, tá? Então, em princípio, é realmente ficar no limbo, além de residente fiscal em ambos os países. Mas, se caso essa pessoa fazer a saída definitiva e continuar tendo uma atividade, enfim, prestando serviço, no caso aí, no Brasil, é uma questão de a gente verificar a possibilidade de tributação. Mas, sinceramente, em termos práticos, no final aquela pessoa vai ficar isenta, porque se a gente for ver, na maioria dos casos, no máximo que pode acontecer é uma tributação cumulativa, onde o Estado-fonte tem uma percentagem ali a aplicar, né? No caso aí de juros, dividendos. E aí eu fiz aqui um mural, né, para ser bem objetivo no entendimento da competência do Estado-fonte de forma ilimitada em relação à tributação de rendimentos imobiliários, o trabalhador dependente privado que ele passa ali de um certo período, recebe para um estabelecimento estável ou a sede daquela empresa está naquele país. As pensões públicas, as mais-valias imobiliárias, lucro das empresas e, no caso, os artistas e desportistas, tá? No caso de competência do Estado-fonte de forma limitada, mas aplica-se uma taxa reduzida, como a gente viu, normalmente de 15%. Vai ser os dividendos, royalties e juros. O Estado-fonte não tem competência de tributar funções privadas, lucros de empresas sem estabelecimento estável naquele Estado-fonte e rendimentos empresariais e profissionais, que é o trabalhador aí, no caso, independente e trabalhador subordinado, né, dependente. E mencionando mais uma vez, embora a gente veio falando aqui sobre o método de eliminar a dupla tributação, a gente tem exatamente essa previsão em todos os acordos para eliminar a dupla tributação e no modelo convenção OCDE, o crédito tributário e isenção. Os únicos métodos que a gente tem de fato hoje eficazes e, claro, sempre que não é respeitado o acordo, a convenção ou o país faz parte da convenção OCDE e não respeita também, é sempre importante ressaltar que carece sempre da possibilidade da gente fazer aí uma ação judicial. Então, o método de isenção é justamente isso. Embora se ressalta que é uma figura de isenção, só cabe nos casos em que corre competência cumulativa, como a gente viu aqui, que existe essa possibilidade, né? O Estado-fonte tributar, o Estado de residência ter também a sua competência, e aí haver a aplicação da isenção sobre aquele valor de fato pago no estado de residência. E existem os casos que
o método de isenção vai ser de forma tão automática que vai haver possibilidade da não tributação entre ambos os países ali envolvidos. Então, a gente vê que na prática isso pode, de fato, acontecer. Ou seja, vamos dizer que essa pessoa tem uma aposentadoria pública no Brasil e por problemas cardíacos tem ali a sua isenção prevista no direito brasileiro de forma interna e tem sua isenção. O que acontece? Portugal, automaticamente, por ser uma pensão pública, ele não vai tributar, tá? Porque quando a gente faz ali a comunicação que é uma pensão pública, que aquela pessoa recebeu, sei lá, 50 mil reais, né, no Brasil, ele não vai tributar. Então, a gente vai ver que, nesse caso, vai haver a não dupla tributação, ou seja, a velha evasão fiscal de uma certa forma. O que significa isso aqui? A gente vê que, na prática, existe também aí uma necessidade de evolução para que haja análise do caso, porque, em tese, por mais que exista esse acordo, a verdade seja dita, a pessoa tem que ser tributada em algum canto. E é por isso que nasceu, né, as convenções para eliminar a dupla tributação e não haver a possibilidade também de haver a não dupla tributação. O método da imputação e do crédito foi, como eu também já mencionei, onde existe essa possibilidade, né, de dar o crédito tributário. Na prática, a gente vê que Brasil e Portugal adotam de forma preferencial a questão da isenção. O problema da isenção foi o que eu acabei de falar, é onde pode acontecer a possibilidade da não dupla tributação, diferentemente do crédito, porque o crédito a gente vê que vai ter uma necessidade de uma análise pela administração fiscal daquele país para, de fato, ele dar o crédito. Então, a gente vê que é um método, vamos dizer assim, para a administração, né, tributária do país, muito mais seguro para não haver uma evasão fiscal, uma não dupla tributação. Alguém tem alguma dúvida? Não? Bem, falando sobre a saída definitiva, né? Nosso instrumento normativo na legislação brasileira, a gente vai ver aqui que tem alguns critérios que exatamente os mesmos critérios utilizados e básicos gerais do que é definição de residência fiscal também, pelo acordo e pelo modelo também conversão OCDE. Embora o Brasil, quando fez o instrumento, ele, na verdade, não fazia parte da OCDE. Mas a gente tem aqui a questão da necessidade de apresentação do caráter permanente daquele cidadão em território nacional, vai ter o fator temporal. O engraçado é que nosso instrumento, ela vai falar aqui sobre 184 dias, ou seja, 183 mais um dia, para ter certeza que aquela pessoa, de fato, é residente. E aqui fala, como eu já tinha dito, pode ser que não sejam consecutivos, não permanentes. Então, assim, desde que naqueles 12 meses aquela pessoa tenha completado esse período. Só que, diferente de Portugal, nós temos essa definição no artigo 19 da Lei Geral Tributária. No caso aqui do nosso instrumento normativo, Portugal ele vai falar o seguinte: se a pessoa ficou 6 meses fora de Portugal, acabou, você é não residente. O Brasil, ele diz os 184 dias fora do Brasil, mas a verdade é que se dentro dos 12 meses aquele cidadão não voltar para o Brasil, é que de fato ele se torna não residente fiscal. Então, com isso ele dá uma brecha aqui na lei, que é o que muitos fazem, né? Ou seja, por mais que ele passe mais de 184 dias fora do território brasileiro, a verdade é que dentro daqueles 12 meses daquele ano fiscal, ele volta para o Brasil, né? E as pessoas sempre me perguntam, Jamile, por quanto tempo eu tenho que ficar no Brasil? A verdade é que não existe tempo, basta você passar o passaporte, né? Ficou um dia no Brasil e pode ir embora no outro. Significa que você teve entrada. Só que, em termos práticos, a Receita Federal, com o tempo, ela vai analisar que aquela pessoa está utilizando da brecha. Porque no final ela vê que aquela pessoa ficou uma semana, 15 dias, um mês por ano, e no final passa boa parte do tempo fora e por muito tempo fora, né, do país.
Então, a verdade é que, é como a gente já falou, se a gente voltar aqui para o caso do João, foi o que eu disse lá no início, eu falei que, se fosse definir aqui quem seria o país de competência, Portugal. Porque o João, no final de 3, 4, 5, 10, 20 anos, no final ele fica um mês no Brasil e o resto ele fica em Portugal. Então, sem dúvidas que ele tem um ânimo de fato de residente fiscal em Portugal, independentemente dele ter a nacionalidade, as duas nacionalidades a gente nem tem como eliminar também por aí, e independentemente também dele ter ali o seu centro econômico ainda vinculado ao Brasil. E aí, a gente vê as obrigações tributárias, e quando as pessoas perguntam em que momento, né, eu tenho que fazer a comunicação de saída definitiva. Nós temos, isso vai mudar também de ano a ano, às vezes muda a data de 28 para 25 de fevereiro. Então, se aquela pessoa saiu em 2022, passou 2022, ou seja, os 12 meses fora do território nacional e quer, de fato, fazer a saída definitiva. Então, ele tem até 28 de fevereiro de 2023 para fazer a comunicação de saída definitiva, que é diferente de declaração de saída definitiva. A declaração de saída definitiva é o que a gente chama do último imposto de renda daquele cidadão brasileiro na condição de residente fiscal. Então, vamos dizer que ele tinha rendimentos, tem rendimentos, ou até vai continuar tendo rendimentos no Brasil, mas no ano anterior, né, ele passou seus 12 meses fora, faz a comunicação em 28, e a partir de 1º de março, normalmente começa nossa declaração de imposto de renda. E ali ele vai fazer uma declaração que, na verdade, é igual um imposto de renda normal, só que, na verdade, vai ser sua última declaração de imposto de renda. E aí, Jamília, o que acontece, então, se esse brasileiro continua tendo rendimentos, né? Ele não tem mais a obrigação de declarar o imposto de renda no Brasil? Não. Ele não tem mais essa obrigação de fazer a declaração anual. O que vai acontecer vai ser a velha, né, tributação na fonte. E é por isso mesmo que fica definida aquelas taxas fixas reduzidas, quando é de competência o Brasil tributar, e ele já faz o quê? A sua retenção na fonte. Automaticamente, aquele cidadão, né, que fez a sua saída definitiva não vai ter ali mais a obrigação de ano a ano a prestar ali as suas declarações. Um ponto que eu gosto sempre de mencionar, tem gente que vai dizer assim, eu moro 20 anos fora do Brasil, nunca fiz isso. Bem, o que acontece? Nós temos ali um prazo, né, de 5 anos retroativo. Então, se essa pessoa saiu do Brasil há 15, 20 anos, nunca fez a comunicação de saída definitiva, porque tem gente que nunca nem voltou mesmo para o Brasil. Normalmente, essa pessoa já vai estar lá configurada na Receita como não residente. Então, primeiro a gente tem que consultar, através do CPF, ver como é que está a situação daquela pessoa. E ali, a partir dali, ver se a pessoa tem a sua saída definitiva ou não. Eu não vou mentir, principalmente antigamente. É muito possível que, às vezes, a pessoa até esteja enquadrada como residente fiscal no Brasil, mesmo ela não tendo voltado. Hoje, com os sistemas informáticos cada vez mais avançados, é que a gente começa a notar na prática alguns probleminhas nesse sentido. Então, aquele cidadão brasileiro que, agora não, mas fazia a prova de vida nos consulados, 2 anos consecutivos fora do Brasil, mesmo que voltasse para o Brasil. Uma parte que declara na hora que aquela pessoa é residente fiscal fora do Brasil é a troca do título eleitoral, tá? Do colégio eleitoral, quer dizer. Porque o TRE tem feito comunicações automáticas para a Receita Federal em relação a isso, muito mais até do que a Polícia Federal, tá? Em relação à nossa saída com os passaportes. Então, assim, isso pode acontecer. Então, a primeira coisa é verificar, né, como está a situação dessa pessoa. E se essa pessoa, por acaso, continua tendo rendimentos no Brasil,
O Brasil ela só consegue aplicar qualquer multa por falta do cumprimento da obrigação da comunicação da saída definitiva 5 anos retroativo daquele ano que ela vai ali e arruma a casa, né? Fazendo a comunicação da saída definitiva. E aí, o que o Brasil vai fazer? O Brasil vai olhar os impostos de renda que ele veio declarando como residente, ok? E vai aplicar uma multa de 20%, tá? Sobre os rendimentos que aquela pessoa teve ali nos últimos 5 anos. Se a pessoa não teve nada, né? Jamile, nunca tive nada no Brasil, saí tem muito tempo, o que eu faço? Aí, gente, o que vai acontecer vai ser um pagamento de uma multa bem irrisória, menos de R$200, tá? E então, assim, a coisa pega mesmo é para as pessoas que têm e continuam tendo rendimentos. É por isso que eu digo para as pessoas, olha, não vai fazer saída definitiva, quer continuar tendo seu domicílio fiscal no Brasil e tem rendimentos no Brasil, vocês têm que ter muito cuidado, somente vai fazer comunicação que tem conta bancária no estrangeiro, transferência de valores altíssimos saindo do Brasil, e a outra questão é o seguinte, entrada de valores do estrangeiro no Brasil. Então, essa pessoa que resolve comprar uma casa no Brasil, ou resolve fazer aportes de valores altos para o Brasil vai dizer, de onde foi que saiu esse dinheiro aqui? Entendeu? Então, quando as pessoas perguntam, tem como descobrir? Eu chamo atenção a isso. Colégio eleitoral, aporte de valores para comprar uma casa, certo? Então, todos esses pormenores é o que pode fazer com que a Receita sinalize ali e descubra. E a depender do que aquele cidadão brasileiro tenha no país declarado como imposto de renda nos últimos 5 anos, ele já sabe que ele vai tomar ali uma multa feia de 20%, ok? Então, o que é que eu posso dizer sobre planeamento, né? Como chama aqui? Planejamento, né? Tributário. Vai fazer isso? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a saída definitiva a partir de agora, dizer que você, a partir de agora, né, passou a ser não residente, e depois que a gente arrumar a sua casa, fazer a declaração de imposto de renda última, né, a comunicação e depois declaração, né, de saída definitiva, aí você pode fazer aí os aportes para o Brasil, porque aí fica justificado os seus valores. E claro, sem deixar de mencionar no lapso temporal, né? Não adianta a pessoa fazer declaração de saída definitiva em 2023 e já mandar valores em 2023, né? A gente tem que ter uma certa justificativa. Um imposto de renda, vamos dar aqui um exemplo envolvendo Portugal, de 2023 e fazer um aporte em 2024, né? Então, dentro de um planejamento, vamos dizer assim, tributário agressivo, né, porque a gente ainda está dentro da linha aqui da lei, seria talvez uma forma. E como eu já vinha falando, né, sobre os pontos negativos da saída definitiva no Brasil, a possibilidade de inativação do CPF, então eu já tive clientes que fizeram troca do colégio eleitoral e de repente descobriram, ou seja, de repente a sua conta bancária, né, já houve bloqueio, enfim. E ali ela conseguiu descobrir que estava ali com a sua CPF de forma inativa. O que acontece em relação às dificuldades das contas bancárias? Vai ter muita gente que às vezes fala na internet, mas você pode ter uma conta bancária como não residente no Brasil. Simples, você vai pagar só de anuidade da sua conta mais de R$2.500, né? Isso é as mais baratas, por você ser não residente, tá? Então, se vocês forem consultar, né, várias instituições, é complexo. Outra coisa, se as pessoas quiserem ter aplicação financeira, principalmente estrangeiros, existem umas contas que é diretamente no Banco Central, tá? E é super complexo das pessoas abrirem e conseguirem manter aquela conta. Então, o sistema, o procedimento operacional é tão complexo e caro que as próprias financeiras convidam aquele não residente sair, né? Então, assim, de uma certa forma,
Epa, estão dizendo aqui que é 1 minuto para encerrar. E como eu falei, né, todos os benefícios sociais que a gente tenha, acho que finalizou, não? 56 segundos. Todos os benefícios sociais, inclusive do Simples Nacional, como eu já falei, perde. Então, com isso, a gente vê que é um pouquinho complicado as pessoas serem também não residente fiscal